Olá e sejam bem-vindos ao meu canal de Booktube, as minhas leituras. Hoje estou aqui com uma voz assim um bocadinho atrapalhada, mais grossa, porque entretanto tenho andado com o nariz entupido, por isso a voz está um bocadinho estranha. Vamos ver se com uns chazinhos eu consigo fazer este vídeo. E também com o chapéu porque o meu cabelo hoje acordou com vontade própria, por isso não está com aspecto de se mostrar e de vocês levarem a sério o que eu estou a dizer. E hoje vou falar-vos das minhas leituras de verão. Eu já há algum tempo que não venho aqui falar-vos das minhas leituras, por isso tenho 8 leituras para vos falar. 8 leituras muito interessantes que foram lidas em julho e agosto, e uma ou outra terminada em setembro, mas leituras muito interessantes e leituras às quais eu dei 5 e 4 estrelas. Por isso, boas leituras. E vou começar por ordem cronológica de leitura. Um livro que eu não tenho aqui comigo, mas que vou deixar por aí a capa, porque entretanto emprestei-o, e emprestei porque é um bom livro. É um livro de Anne Tyler. Eu já li imensos livros da Anne Tyler. Se vocês ainda não conhecem ou ainda não leram nada desta escritora, peguem, porque são livros que vocês vão com certeza gostar. Têm todos são livros de personagens e têm todos uma maneira típica da escritora de contar as histórias, e o tipo de personagens também são um bocadinho típicas, mas são muito bons. Quase todos os livros são muito bons e deixam-nos sempre, eles acabam quase de repente e deixam-nos sempre com uma insatisfação, não insatisfação porque o livro é mau, mas insatisfação porque o livro já acabou. Acontece-me várias vezes e muitas vezes com os livros desta escritora. Ora, o que eu li foi uma leitura conjunta com a Susana e a São, e foi O Carrinho de Linhas Azul, de Anne Tyler. Uma leitura à qual eu dei 5 estrelas, e esta leitura é a história da família Whitchang. Uma família norte-americana, como autora, uma família em que, quando o livro começa, estão os pais a viver em casa, já com alguma idade. Os filhos já saíram todos de casa, já estão casados, já têm alguns filhos também, por isso eles já têm netos. Por isso é uma família que nos parece, de início, uma família construída, uma família sólida, uma família coesa, uma família talvez sem problemas, que nada pode ser mais longe do que isto que eu disse, porque esta família é que nós vamos conhecer, e vamos conhecer intimamente. É uma família que tem 4 filhos, e nós vamos, o livro vai desconstruir a história da família, e vamos ver vários aspectos, até em 3 gerações, até os avós, que são quem construiu, digamos assim, a família, e depois os pais, e depois os filhos, mas neste aspecto tudo adulto. Isto é uma família de construtores, uma família que trabalha com madeiras, tem uma empresa de construção de casas. Sabem que nos Estados Unidos há áreas em que as casas são construídas praticamente de madeira. Por isso é uma família que está até bem na vida e que tem o apreço pelo bom gosto, pelo que faz, tem um nome no mercado das construções. Este livro é a história dessa família, mas é uma família que está que é muito problemática,
e é uma família com muitas histórias pendentes, muitas coisas por dizer. É uma família que tem muito para descobrir e nós vamos descobri-la aqui neste livro. A escrita é muito boa, como sempre, todos os livros de Anne Tyler. Há muitos livros há muitos livros que ela escreveu, são tudo histórias. Não há um que eu vos diga comecem por este. Se quiserem começar por O Carrinho de Linhas Azul, é um bom livro para começar e para conhecer esta autora e conhecer esta família disfuncional, eu nem digo que seja uma família disfuncional, é uma família que, que é muito fechada. E então há muita coisa para dizer e eu, não sendo uma pessoa assim, às vezes até irrita um bocadinho eles não gritarem, não baterem o pé, as coisas vão se resolvendo a pouco e pouco, não se resolvem, vão se resolvendo, vão se arrastando mas é assim a história da família e as histórias, as pequenas histórias, os pequenos segredos da família acontecem ao longo deste livro. Por isso, um bom livro para lerem e conhecerem esta história da Abby, que é o nome da mãe, e do Red, que é o nome do pai. Um livro muito bom. Depois li um livro da moda. Não que eu ande à procura dos livros da moda, mas um livro que está aí na berra porque ou já estreou ou está mesmo a estrear a sua adaptação para o cinema com o cantor Harry Styles. E estou-vos a falar do My Policeman. Este foi um livro que eu li em inglês porque ainda não há a tradução para português, mas deve estar aí a aparecer, porque um livro destes com o que se está a ouvir do cinema e da fama vai de certeza aparecer-se. Este é um livro que eu li com um grupo de leitores bastante interessante, porque era do Canadá, da Austrália, da Holanda, da Índia, Singapura, eu português, da Bélgica. Era sítios assim, vários sítios. Foi um grupo do Instagram que entretanto se formou e eu ouvi falar do grupo e tinha curiosidade, não por causa do cinema, não por causa do Harry Styles, mas porque e veio complementar outra leitura que eu já vos vou mostrar a seguir, e porque este livro foi baseado, a autora pegou no facto de o escritor Edward Morgan Foster, que escreveu A Passagem para a Índia, o Maurice, Um Quarto com Vista sobre a Cidade e outros romances, e este autor, sendo na vida real homossexual, teve uma relação de vários anos, estou-vos a dizer 30 e tal anos ou mais, uma relação de um triângulo amoroso, em que ele, outro homem e a esposa desse homem tinham uma relação ali um bocado diferente, mas pronto, tiveram uma relação íntima, em que o polícia, que neste caso, aqui neste livro, se chama Tom, na vida real se chamava Bob, mas em que o polícia era dividido pelos dois, tinha uma vida dupla, era uma vida em que os dois polos
amorosos, o Ian Foster e a esposa do Bob, tinham conhecimento um dos outros. E a autora Bethan Roberts pegou nesta ideia, levou a ideia para os anos 50 e para a cidade de Brighton, em Inglaterra, e escreveu uma história baseada neste fio condutor. Não tem mais nada assim que não é uma história sobre o que se passou com o Ian Foster. Basicamente é uma história de personagens, é uma história em que temos o Tom, que é o polícia, e temos o Patrick, que é, neste caso, um curador de um museu de arte em Brighton, e temos a Marion, que é uma professora da escola primária e que já está a passar um bocadinho do prazo de validade para casar, vendo a época. Ela já está um bocadinho velhota, ela já está a passar aqueles os 20 e tais, 30 anos, a chegar aos 30 anos, e ela já está a considerar que pode ficar uma solteirona. Mas depois encontra o Tom e acabam por se casar. Estas três personagens, são três personagens bastante interessantes, imperfeitas, cheias de conteúdo, são muitas vezes contraditórias na sua maneira de pensar e consoante as coisas que vão acontecendo, mas é um livro muito bom sobre a natureza humana, sobre o amor e as várias facetas do amor, depois que vai também implicar, mas também está ligado às vezes com as relações amorosas, traições, desejos de vingança, principalmente também o medo de ficarmos sós, e depois é uma relação, um triângulo amoroso em que uma pessoa é partilhada por outras duas, e no caso do Ian Foster, e já lá vamos depois, correu bem. Neste caso aqui não corre tão bem, porque um dos três vértices do triângulo porta-se um bocadinho mal e vinga-se ou tenta anular a outra parte. A história está muito bem escrita, gostei imenso da maneira como está escrita, das personagens, das situações, também do registro histórico, porque é um romance que se passa em 1950, e nessa altura em Inglaterra a homossexualidade ainda era crime, por isso também está bem documentado essa situação, e o medo que as personagens tinham. Não era liberal, não era uma coisa tão liberal como é agora, mas é um romance muito bom para lerem. Espero que as editoras portuguesas o editem em breve, não só por todo o buzz que está a ouvir-se por causa do Harry Styles e do filme que vai sair, mas porque a história está muito bem contada, e se analisarmos do ponto de vista dos personagens está dá muita conversa, e este livro foi bom ter sido uma leitura conjunta, porque deu aso a conversas, e até depois fomos buscar outras coisas que ajudam sempre a compreender o livro. Por isso, uma boa leitura também, 5 estrelas, My Policeman, de Bethan Roberts. E este livro, eu tive mais interesse também na leitura deste livro, porque eu estava a ler
e já estava a ler, antes de ter começado a ler o My Policeman, eu estava a ler a biografia de Edward Morgan Foster, o autor. Daí eu ter interesse em ler o livro. Como já sabem, se têm seguido por aqui o meu canal, eu já falei algumas vezes nisso. Uma das minhas obras favoritas de sempre é o Morris de Foster, e por isso eu tinha interesse em ler a sua biografia. Esta biografia, escrita por Wendy Moffat, uma americana, é uma fotografia, é uma biografia interessante porque e chama-se A Great Unrecorded History, uma grande história não contada ou não registada. A nova vida de E.M. Foster, porque é uma biografia baseada nos seus diários íntimos, particulares, diários em que ele falava não tanto sobre a sua vida académica ou a sua vida mais cultural, mas mais na sua vida pessoal. E é isto que eu achei engraçado, e o prólogo está bastante interessante, e porque começa assim, o autor M. Foster nasceu em 1800, no final do século XIX, e morreu em 1969, acho eu, que foi o ano que eu nasci. Acho que foi por aí, 1969, 1970, qualquer coisa foi assim por aí. E o prólogo, a autora, a Wendy Moffat, ao falar com vários amigos e ainda contemporâneos, outros escritores e ainda contemporâneos de Morgan, muitas das coisas que eles lhe disseram, ao ela ter contacto com os diários íntimos dele, foi que, e eu mostro-vos aqui o título, começa com o facto de que ele era homossexual. Ponto final. A partir daí é a tal nova, grande, a partir daí é a tal Great Unrecorded History. Estamos a ver toda a vida do E.M. Foster, mas sob esse ponto de vista, uma coisa que ele não consegue dissociar de quem ele era, e que fugiu, não fugiu, mas escondeu durante muitos anos da sua vida, mas que o influenciou em tudo o que ele fez. E só para vocês verem, uma das coisas, ele escreveu 5 ou 6 romances durante a sua vida, o que é pouco para uma vida inteira, mas chegou a um ponto em que ele já não estava para escrever romances sobre casais heterossexuais, quando o que lhe dizia a ele era o amor e a intimidade entre dois homens. Daí ele ter perdido um pouco a vontade de escrever também, e também o livro Morris só foi editado depois da morte dele. 2 ou 3 anos depois da morte dele, estava escrito desde 1910, e esperou estes anos todos até 1970 e qualquer coisa, 71, quando então foi editado
porque estava guardado por Christopher Isherwood, outro autor também gay, e amigo de A.M. Foster, e que ele tinha dado o livro para guardar, porque ele dizia que era publicável, mas não saberia se valeria a pena. Esta história, esta altura toda do início do século XX, início e até depois do meio, mas a primeira metade do século XX é um período um bocadinho negro, em que se escrevia alguma coisa, os personagens tinham sempre que morrerem, suicidarem-se, ou nunca poderiam ter um final feliz, o que não acontece no livro do Morris. Então, neste caso, esta biografia foi excelente, foi uma leitura excelente. O Andy Moffat explica muito bem e dá-nos mergulhamos quase nos pensamentos e na época em que esses pensamentos são escritos por Foster, e dar-nos uma visão, pelo menos ficamos a conhecer muito realmente o que acontecia nessa época. O que eu achei também interessante foi a preocupação do autor de deixar os registros, cartas, diários, para que pudessem ser posteriormente partilhados e divulgados. Por isso havia ali sempre um conhecimento de que era importante deixar e dar o exemplo, um exemplo positivo para tanta gente que tinha a sua sexualidade escondida, ou que não vivia a sua sexualidade. Havia também uma preocupação educativa, com algum nível moral também, mas a preocupação de partilhar que uma relação homossexual para ele, uma coisa muito estranha de início, podia ser amorosa, podia ser afetuosa, podia ser comum, só duas pessoas que se amam. E depois é a vida do autor, a vida com a mãe, que ele viveu durante muito tempo, até a mãe morrer, toda a sua vida de adulto, também com a mãe, as primeiras relações sexuais que aconteceram muito tarde para ele, com já 40 anos, nos 40 anos, apesar de ter tido algumas paixões, mas só depois. Ele passou pela Primeira Guerra Mundial e foi para o Egito, esteve no Egito a trabalhar durante a Primeira Guerra Mundial, e aí houve uma paixão mais séria para ele. Também a sua ligação com a Índia, as suas viagens, principalmente em Itália, o seu grupo de amigos cultural. Ele era amigo da Virginia Woolf, do marido da Virginia Woolf, que tinha uma editora, vários escritores bastante conhecidos. Aqui conhecemos muita gente e muitos escritores que partilharam também as suas ideias e com os quais ele partilhou, e que se tornaram, por exemplo, o livro Morris, que esteve fechadinho e sem ser publicado, foi lido pelos seus amigos, que lhe davam opiniões, e sofreu ao longo
dos 50 ou 60 anos que esteve escrito, sofreu algumas modificações. Ele voltou a reescrever conforme depois a sua vida também ia evoluindo, de modo a dar mais autenticidade à obra. Daí eu acho que é uma obra fantástica. E pronto, foi assim esta leitura, uma leitura que eu adorei e que, mais uma leitura em inglês, mais um livro que não está editado em Portugal, mas quem puder, quem se interessar por este tipo de leituras, uma leitura muito, muito boa. E pronto, por hoje ficamos por aqui. Como o vídeo já estava a ficar muito extenso, vou dividi-lo em duas partes. Por isso estejam atentos que brevemente conseguem ver o resto do vídeo com as minhas leituras de verão. Obrigado.